Olá, pessoal. Nós somos o grupo 4 da tutoria do Jarbas e nosso tema é sobre aspectos etiofisiopatológicos da doença de Hirschsprung. Os integrantes são o André, a Daniele, o Iago, a Lara, o Matheus, sou eu, Raíssa e Yasmin. Ok, vou falar um pouquinho sobre a introdução. A doença de Hirschsprung, ou a ganglionose intestinal, é uma malformação congênita rara que vai afetar a motilidade intestinal e ela possui uma elevada mortalidade nos casos mais graves e quando não é tratada. Essa doença vai acometer cerca de 1 para cada 5.000 nascidos vivos e atinge 4 vezes mais o sexo masculino do que o feminino. Ela tem uma incidência familiar, ela tem muita incidência familiar que varia entre 15% a 21% dos casos, sendo que quanto maior esse segmento acometido, maior vai ser a incidência. Geralmente, ela vai se manifestar no período neonatal e é caracterizada pela distensão abdominal e obstrução intestinal. E ela vai ser decorrente da falta dos neurônios intramurais dos plexos nervosos entéricos, submucoso e mioentérico, e pode acometer extensões intestinais variadas. Mas ela vai afetar principalmente o intestino grosso, nos segmentos mais distais, como o cólon, sigmoide e o reto. Bom, a etiologia e a fisiopatologia da DH, elas são muito complexas. E os estudos, eles não vão ser muito conclusivos, mesmo com todo o avanço tecnológico atual. Mas o que a ciência sabe até agora é que essa malformação, ela possui origem multifatorial, sobretudo genética, e é resultado de alterações no desenvolvimento do sistema nervoso entérico, que é a porção do sistema nervoso autônico responsável por controlar diretamente todo o trato gastrointestinal. A respeito desse sistema nervoso entérico, ele vai formar a partir das células multipotentes derivadas da crista neural e depende de uma complexidade de interações espaço-temporais que envolvem migrações, proliferações e diferenciação e sobrevivência dessas células. Dessa forma, qualquer alteração em um desses processos pode originar a ganglionose intestinal. Sobre os casos mais graves, eles vão ocorrer quando há alguma complicação que tem como consequência a perfuração intestinal, a obstrução funcional ou a enterocolite, que essa última vai ser uma das consequências mais graves. Pensando no momento atual, a mortalidade neonatal tem diminuído de aproximadamente 80% para 13% nessas últimas décadas, por conta do surgimento de exames complementares que vão auxiliar ali no diagnóstico precoce, né, além do avanço dos tratamentos. Pode passar. Objetivos. Diante de tudo isso, nosso objetivo geral vai ser revisar a literatura disponível acerca da DH, identificando suas principais características etiofisiopatológicas. Os objetivos específicos são entender os aspectos embriológicos da DH, conhecer os aspectos genéticos da DH e compreender a fisiopatologia dessa doença. Passa. Metodologia. Como fonte de pesquisa, a gente usou PubMed, Cielo, Google Acadêmico, e as palavras-chave foram doença de Hirschsprung, fisiopatologia, genética e embriologia. E a gente usou uma janela temporal de 20 anos, ou seja, de 2001 a 2020, e ao todo foram 21 artigos selecionados com idiomas de português, inglês e espanhol. Pode passar. Mas posso? Bom, vou falar um pouco de aspectos embriológicos, de como vai estar ocorrendo o início dessa doença. Bom, a placa neural origina a crista neural e a crista se divide na parte cranial, circunfaríngea e tronco, que por sua vez se divide em crista vagal e sacral. E através de fatores neurotrópicos derivados de célula da glia, vai estimular a migração de células da crista neural e formará o sistema nervoso entérico, e com isso a origem embriológica da aganglionose intestinal. Há duas teorias que buscam explicar essa origem. A primeira é que é uma falha na migração crânio-caudal das células ganglionares, que são originadas a partir da crista neural entre a 5ª e a 12ª semana de gestação, onde a altura da zona ganglionar vai depender do momento em que essa falha ocorre. Os neuroblastos derivados da crista neural atingem o esôfago e o estômago por volta da 6ª semana de desenvolvimento embrionário, alcançando todo o intestino delgado na 8ª semana e, por fim, a região anal por volta da 12ª semana. Portanto, se a migração for interrompida entre a 10ª e a 12ª semanas, a ganglionose estará limitada ao reto e ao cólon sigmoide, sendo classificado como uma doença de segmento curto. E qualquer interrupção mais precoce formará as malformações mais extensas, mais graves, sendo elas a doença de segmento longo
e a ganglionose total do colo. A outra teoria coloca que as células de crista neural alcançam os destinos finais nas paredes do trato gastrointestinal e, portanto, não há problemas na migração celular, mas falham no processo de sobrevivência, diferenciação e proliferação. Isto seria resultado de alterações no microambiente das regiões afetadas pela doença. Nesse sentido, duas glicoproteínas possuem um papel importante na migração e no desenvolvimento das células neurais, que é a fibronectina e a laminina. Alguns estudos colocam que essas substâncias estão distribuídas de forma incorreta no intestino de pessoas acometidas por essa doença. Sendo assim, essa e outras evidências, como interações células anormais e ausência de fatores neurotróficos, reforçam a hipótese das alterações no microambiente dos segmentos aganglionários. Vamos lá. Aspectos genéticos. A genética da doença de Hirschsprung é complexa. Enquanto o modo de herança mendeliano está relacionado com a doença sindrômica, a doença isolada, na maioria dos casos, cerca de 70%, se destaca como modelo para doenças genéticas com padrões de herança. Diversos estudos apontam que mutações em vários genes implicam na doença e tendem a exibir penetrância incompleta. Sendo assim, grande parte dos genes identificados com relação à doença codificam atores de duas vias de sinalização principais, o RET e o EDNRB. Ambas as vias regulam a sobrevivência, diferenciação, migração e proliferação de neurônios derivados da crista neural. Dentre eles, RET é o gene principal, associado com a HSCR, ou doença de Hirschsprung. Cerca de 15% dos pacientes com a doença esporádica e 50% dos casos familiares, com a maioria dos pacientes apresentando ou mutações heterozigotas na região de codificação ou um alelo hipomórfico em uma sequência conservadora e sem primeiro intron. Os estudos indicam que o primeiro locus de susceptibilidade para a doença foi mapeado em 10q11.2, analisando famílias multigeracionais, segregando a doença como um traço dominante autossômico. Esse locus é do gene RET. Aqui na imagem, a gente consegue identificar os principais genes relacionados à manifestação da doença, o seu mapa de localização, o seu locus, seu modelo de interação, sendo AD, autossômico dominante, AR, autossômico recessivo e SPO esporádico, o fenótipo das suas mutações, um acometimento neural, crâniofacial e cardíaco defeito, um defeito crâniofacial e cardíaco, retardo mental e um dismorfismo facial. Aqui, por último, é sendo elencado a frequência da mutação em heterozigotos e os casos detalhados de cada um desses genes. Bem, então, para a gente entender um pouquinho sobre a fisiopatologia da doença de Hirschsprung, é importante que a gente entenda basicamente como que se dá a relação entre o sistema nervoso entérico, também denominado de sistema nervoso intrínseco, e o sistema nervoso autônomo parasimpático e simpático, também denominado de sistema nervoso extrínseco, justamente porque esses sistemas são responsáveis por controlar a motilidade do trato gastrointestinal. Bem, o sistema nervoso entérico ele é formado por uma rica rede de neurônios que se organizam em gânglios. Cada gânglio vai conter tanto corpos celulares quanto células da glia. Esse sistema nervoso entérico apresenta basicamente 3 tipos de neurônio. Os neurônios sensitivos, que são responsáveis por detectar os estímulos tanto químicos quanto mecânicos da parede do trato gastrointestinal, e é formada por interneurônios, que se conectam aos neurônios sensitivos. Além disso, ela é formada por neurônios motores, que são responsáveis por inervar a parede do trato gastrointestinal e as glândulas secretoras desse trato. Bem, então o sistema nervoso entérico ele vai se organizar basicamente em 2 redes, ou plexos. O plexo submucoso, como a gente pode perceber na imagem aí, ele está localizado na região submucosa, entre a mucosa e a camada muscular circular. Ele é formado basicamente por 2 camadas, uma mais interna, que está em íntimo contato com a muscular da mucosa, e uma mais externa, que está em íntimo contato com a camada muscular circular. E ele vai ser responsável pelo controle da secreção do trato gastrointestinal. Já o plexo mioentérico, ele vai estar localizado entre a camada circular e a camada longitudinal externa e vai ser responsável pelo controle da motilidade do trato gastrointestinal. Na imagem do lado, a gente consegue ver que esse sistema nervoso entérico está intimamente relacionado com o sistema nervoso autônomo parasimpático e simpático. O sistema parasimpático está aí mostrado em cor alaranjada e, como a gente pode perceber, 2 neurônios são responsáveis pela essa inervação parasimpática, que é o nervo vago,
que vai inervar a parte superior do trato gastrointestinal até o cólon distal, e o nervo pélvico, que vai inervar o último segmento, o último terço do trato gastrointestinal. O neurotransmissor responsável pela inervação parasimpática vai ser predominantemente a acetilcolina, e ela é um neurotransmissor que favorece a motilidade e a secreção do trato gastrointestinal. Já o sistema nervoso simpático, ele vai ser inervado por nervos que partem do segmento torácico e lombar da medula espinal, e como a gente pode perceber, ele está intimamente relacionado aí tanto com o plexo mucoso, submucoso, quanto com o plexo mioentérico. E os estímulos dele vão ser efetuados principalmente pelo neurotransmissor norepinefrina e epinefrina, e vão ser responsáveis por estímulos contrários ao sistema nervoso parasimpático. E como a gente pode ver, essa inibição ela acontece tanto diretamente com os neurônios do plexo do sistema nervoso entérico, quanto por meio da inervação direta da musculatura do trato gastrointestinal. Além desse controle da inervação, a gente apresenta também no trato gastrointestinal células marca-passos que são responsáveis por gerar estímulos nervosos espontâneos em ondas lentas. Essas células elas estão dispersas por todo o trato gastrointestinal, tanto na camada submucosa, quanto na intramuscular, quanto na intermuscular. Bem, entender esses padrões de motilidade é importante, justamente porque a doença de Hirschsprung ela é caracterizada por uma desmotilidade intestinal, causada pela ausência de células ganglionares dos plexos, tanto submucoso quanto no plexo mioentérico. Essa região aganglionar ela vai permanecer contraída, o que vai impedir que os movimentos propulsivos do trato gastrointestinal continuem. Consequentemente, todos aqueles restos absorvidos e digeridos que chegam nessa região, eles não vão conseguir ser eliminados. Consequentemente, eles vão se acumular na última porção ganglionar do trato gastrointestinal, causando o que a gente denomina de megacólon. Por isso, que a doença de Hirschsprung é também denominada de megacólon congênito aganglionar. Nessa imagem aí, a gente consegue perceber na letra A o trato gastrointestinal normal, com seus gânglios e com sua inervação parasimpática e simpática. Já na imagem B aí, a gente consegue perceber um intestino afuncional. Justamente a gente percebe essa... Peraí, eu vou começar da segunda imagem, que eu falei a palavra errada. Nessa segunda imagem aí, a gente consegue perceber o intestino, no caso do megacólon. A gente vê uma região dilatada, que vai ser essa região responsável pelo acúmulo de resíduos que não foram absorvidos e nem digeridos. A gente consegue perceber aí, logo inferiormente, a região de transição, que ela vai ser caracterizada aí por poucas células ganglionares, e logo abaixo dessa zona de transição, que também é afunilada, a gente tem a região aganglionar. A doença de Hirschsprung ela pode ser classificada de acordo com a localização e o comprimento do segmento acometido pela doença. Com base nesses aspectos, ela pode ser classificada como doença de segmento curto, quando o segmento acometido pela doença, ele se limita à porção retossigmoide do intestino grosso, sendo essa a forma mais comum da doença, que acomete entre 74% e 80% dos pacientes. Ela pode ser classificada como doença de segmento longo, quando, além da região retossigmoide, a região acometida, ela se estende proximalmente e com comprimentos variados. E essa forma da doença está presente entre 12% e 22% dos pacientes. Ela também pode ser conhecida como, ela pode ser classificada como aganglionose total do cólon, que tem uma frequência de 4% a 13%, que é a forma da doença que acomete todo o cólon. E além dessas classificações, existe uma forma da doença que já é bem mais rara, que acomete, além de todo o intestino grosso, uma parte do intestino delgado. Enfim. Essa região aganglionar do intestino das pessoas com a doença de Hirschsprung, ela é a principal responsável pela fisiopatologia da doença. E isso acontece por quê? Porque essa ausência dos gânglios entéricos faz com que essa região do intestino ela seja incapaz de realizar movimentos peristálticos. E, além disso, essa região ela vai apresentar uma espasticidade característica. E isso vai resultar numa contração da musculatura do intestino, na região acometida pela doença, e no principal sintoma dos pacientes, que seria a obstrução intestinal funcional. Os mecanismos fisiopatológicos que estão relacionados com essa doença, eles ainda não são muito bem compreendidos. Mas algumas hipóteses foram elaboradas para tentar explicar a fisiopatologia dessa doença. A primeira dessas hipóteses, e a mais conhecida, seria a da hiperinervação colinérgica. Nos pacientes com essa doença,
é observado um aumento no número de fibras nervosas colinérgicas. No caso, seriam fibras nervosas pré-ganglionares do sistema nervoso autônomo parasimpático. Essas fibras, ao não encontrarem os gânglios do sistema nervoso entérico, elas acabam sofrendo uma hipertrofia e se espalhando, se distribuindo pela parede do intestino. E elas liberam constantemente o neurotransmissor acetilcolina, que é um neurotransmissor excitatório ali no sistema nervoso entérico e, consequentemente, vai contribuir com essa contração muscular continuada e com a obstrução intestinal. A segunda hipótese que busca explicar a fisiopatologia dessa doença seria a hipótese da hiperenervação adrenérgica. Nesses pacientes é observado também um aumento do número de fibras nervosas adrenérgicas. Essas fibras nervosas, elas liberam a norepinefrina, que é um neurotransmissor inibitório ali no sistema nervoso entérico, que, portanto, contribui com o relaxamento da musculatura. Porém, apesar de ter um aumento no número dessas fibras nervosas, você não tem um aumento proporcional na sensibilidade à noradrenalina. Então, esse aumento de fibras nervosas não é capaz de superar esses movimentos espásticos. Uma outra alteração observada nesses pacientes é a síntese reduzida de óxido nítrico. O óxido nítrico ele é um dos principais neurotransmissores responsáveis ali pelo relaxamento da musculatura do trato gastrointestinal, e nessas pessoas é observada uma deficiência da produção de óxido nítrico nessa região, o que contribui também com essa contração e essa espasticidade. Além disso, eles possuem uma quantidade, as pessoas que têm essa doença possuem uma quantidade reduzida de células marca-passo, e bem como... Peraí, vou começar de novo nesse parto aí. Além disso, as pessoas que possuem a doença de Hirschsprung, elas apresentam uma quantidade reduzida de células marca-passo, bem como alterações na distribuição e na função dessas células. Ou seja, isso acarreta em prejuízos a geração principalmente de ondas lentas e da modulação de sinais entre o sistema nervoso entérico e a musculatura lisa. E isso aí também vai contribuir com a desmotilidade do trato gastrointestinal. O outro aspecto observado também é o aumento no número de células enteroendócrinas. As células enteroendócrinas, elas liberam serotonina, que é um neurotransmissor que estimula os neurônios, as terminações nervosas dos neurônios do sistema nervoso entérico, e isso contribui também com essa espasticidade continuada. E, além disso, outras alterações são observadas, como, por exemplo, alterações nas próprias fibras musculares lisas e na matriz extracelular. Eu vou falar um pouco dos principais sintomas e diagnósticos ligados à doença de Hirschsprung. A doença de Hirschsprung ela pode se apresentar sob diferentes formas e gravidades. Essa característica vai depender muito da extensão do segmento aganglionar e do grau de espasticidade dessa região atingido. Os principais sintomas apresentados em pacientes com diagnóstico dessa doença são obstruções intestinais, constipação crônica grave, com ou sem distensão abdominal, vômito e enterocolite, como já foi falado, que é a mais grave. Dentre as patologias associadas, as mais comuns associadas a essa doença, as mais comuns incluem malformações anorretais, má rotação intestinal, síndrome de hipoperistalse intestinal com microcólon e megacistes, intestino curto congênito, estenose pilórica hipertrófica, enterocolite necrosante ou a síndrome de Down, são as principais malformações. O diagnóstico dessa doença é realizado no período neonatal, normalmente, na maioria dos casos, mas alguns pacientes são diagnosticados mais tardiamente, na infância ou até mesmo já na idade adulta. O método diagnóstico mais simples que pode indicar a existência dessa doença, pode indicar, não confirmar. É uma radiografia normal, abdominal, na qual pode-se observar o intestino delgado e o cólon proximal distendido, com ausência de gás retal. A imagem clássica é um cólon proximal dilatado com o cone aganglionar estreitando em direção ao intestino distal. Além desse, outros testes diagnósticos comumente utilizados são, eu vou citar aqui cada um deles, que é o enema de contraste, a manometria ano-retal, a biópsia retal de espessura total e a biópsia retal por sucção retal. Essas biópsias são as mais invasivas, por isso evita-se, né?
Apesar de diversos métodos auxiliarem na identificação da aganglionose intestinal, o diagnóstico definitivo só é possível pela realização dos exames histopatológicos. Esses exames permitem identificar a presença ou ausência de células nervosas do sistema nervoso entérico nas paredes intestinais. Pode passar. Após a realização dessa revisão bibliográfica, nós concluímos que a DH é uma malformação do sistema nervoso entérico que possui origem multifatorial, onde o fator genético se sobressai em relação aos fatores ambientais. E o quadro clínico observado em pacientes com ADH é resultado da ausência do sistema nervoso entérico na porção mais distal do intestino. E essa doença, ela pode ser classificada em segmento curto ou segmento longo, sendo essas manifestações as mais comuns. No entanto, tem também uma rara incidência em que a doença comete todo o intestino grosso e parte do delgado. E a sua fisiopatologia tem como uma das hipóteses mais aceitas o envolvimento da hiperinervação colinérgica, que provoca a espasticidade da região ganglionar. Portanto, é necessário ampliar o horizonte de pesquisa, né? Pois, após a análise da literatura, nós observamos que os conhecimentos sobre a fisiopatologia dessa doença ainda são inconclusivos, bem como a sua etiologia, que permanece indefinida em muitos casos. Por exemplo, em cerca de apenas 50% dos pacientes, a DH decorre de mutações em genes já identificados em estudos sobre ela, e nos outros 50%, as alterações que originam a ganglionose intestinal ainda são desconhecidas. Sendo assim, compreender os aspectos etiofisiopatológicos dessa malformação é bastante relevante, sob o intuito de aperfeiçoar as técnicas diagnósticas e de tratamento, para que, consequentemente, ocorra a melhora da qualidade de vida dos pacientes. E aqui estão, pode passar. Aqui estão disponíveis as nossas referências bibliográficas. Obrigada.